beleza, eu acho que o mito de não existir hot side aeration, para mim, está desbancado. Existe. Hoje eu vou fazer um experimento extremo. Eu vou reproduzir a cerveja que eu fiz utilizando a técnica do lodo, só que para saber se vale a pena e se existe realmente algum efeito da oxidação na parte quente, eu vou fazer essa abraçagem oxigenada o tempo todo com um compressor. E hoje a gente vai tirar de vez por todas a dúvida. Existe oxidação no lado quente? 6 quilos de malte Weyermann, o mais fino malte alemão, indo para a panela para talvez ser todo oxidado. Eu não sei o que esperar. Na verdade é real isso. Tá aqui meu compressor, que normalmente eu uso para fazer starter, é uma bombinha de inalação. Vai ser isso aqui. Vai ficar a abraçagem inteira, toda a abraçagem, do começo ao fim, até a fervura, isso aqui lá dentro. A mistura está finalizando, está indo para o mash out e não está bonito não. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui para vocês. Mesmo com o anti-espumante ainda forma bastante espuma e não é uma espuma bonita, é uma espuma bem feia. Bom, mas está bem clarificado, está bonito. Vamos ver. Saiu um pouco e olha isso. Bom, não tem como negar que oxigênio tem. Tem aroma de malte nessa espuma. Terminou a mostura, bora tirar esse cesto aqui e começar a fervura. E a fervura também vai ser oxigenada. Primeira edição de First Wort. Isso não é fervura. Segunda lupulagem, 60 minutos. Nada, nenhum agente clarificante, porque eu não usei na outra também, né? Então aqui tá tudo certo, acho que a outra não ficou tão clarificada também. Na verdade, olhando aqui na mangueira, tá bem bonita. E eu vou agora, a partir de agora, fazer tudo exatamente igual. O teste é só sobre a oxidação na parte quente, então eu vou fazer a inoculação e a oxigenação normal. Daqui para frente eu vou tomar todos os cuidados com a oxigenação, assim como eu fiz com outra cerveja. Vai ser tudo exatamente igual. Oxigenação mais uma vez. Hora do teste final. Já passaram 2 meses que essas cervejas foram finalizadas, depois da fermentação, inclusive, elas passaram por uma fase extensa de lagrim e eu estou aqui com as duas. E eu acho que vocês já conseguiriam definir qual que é qual quase que instantaneamente, porque elas têm cores diferentes, um pouquinho mais escura uma delas, né? Essa aqui está um pouquinho mais escura, essa aqui está um pouquinho mais clara, e ainda mais clarificada, mas além da clarificação, essa aqui ela é bem pálida, como os americanos gostam de falar, né? E essa aqui ela é um pouco mais dourada. E certamente essa aqui é a que passou pela oxigenação forçada durante todo o processo de produção. Essa aqui é a que passou pela Lodo. O copo está um pouquinho embaçado por causa de condensação, ele já está aqui um tempinho, né? Já até perdeu parte da espuma, mas ambas estão com uma boa formação e retenção de espuma. Essa aqui, ó, a do Lodo, está impecavelmente clarificada, claríssima, claríssima, claríssima. E essa aqui, a que passou pela oxigenação forçada, ela também está muito clarificada,
Vocês podem ver meu dedo aqui pelo outro lado, mas ela é um pouquinho mais turva. Saúde! Vamos para o mais importante, né? A avaliação sensorial. Obviamente eu já tomei essas cervejas diversas vezes. Assim como na cor nós temos uma diferença muito perceptível, no sensorial a gente tem uma diferença gritante. Não precisa fazer teste cego, não tem a menor necessidade, porque elas são efetivamente cervejas diferentes. Bom, vamos lá das minhas anotações ao longo do tempo. Essa cerveja, a cerveja do Lodo, quando eu tomei ela pela primeira vez, foi algo assim, pum, falei, nossa, que cerveja maravilhosa, fantástica. Foi uma cerveja que me deu inclusive orgulho de ter feito ela de tão boa e tão, sabe aquela cerveja que parece assim que é até difícil de descrever, parecia que ela tinha um brilho assim, enquanto você tomava você sentia aquele brilho te preenchendo e falando, nossa, isso aqui é o puro suco do frescor. Ela exalava frescor, ela tinha um frescor assim que era algo surreal, que difícil encontrar em qualquer cerveja. Era uma cerveja realmente única. Enquanto a cerveja do processo de oxidação forçada, processo de oxigenação forçada, ela era uma cerveja igualmente boa. Porém, você sentia que tinha algo para baixo. Inclusive, eu vou pegar aqui, eu mandei um áudio para o Henrique da Piqueri, falando exatamente isso. Assim, pode ser que não seja tão bom assim, que eu esteja maravilhado, mas que, comparando com a que eu fiz a oxidação forçada, duas cervejas totalmente diferentes. Parece assim, você pega um valor base de nota ali para ela, sei lá, vamos ser exagerados, vamos dar 40 de nota para ela. A do Lodo você dá um plus de 8 pelo brilho, assim, pelo frescor. E a da oxidação forçada você dá uma penalidade de 8 para baixo, assim, por causa que não é ruim, mas sabe, enquanto uma tem o brilho, a outra tem o apagado. Isso aqui exemplifica exatamente o que eu achei dessa cerveja, das duas cervejas no começo. A cerveja do Lodo, ela tinha um brilho, um intangível, assim, um frescor. Todo mundo que tomava ela, a primeira sensação que tinha, a primeira reação que tinha era, nossa, que cerveja fresca. Agora essa não, essa ela já estava oxidada, ela já começou oxidada e era perceptível, tinha aquele aroma meio aquela sensação meio puxada. Não era ruim a cerveja, era gostosa, era agradável, mas se colocar como nota inicial eu daria exatamente isso. Eu pegaria essa cerveja do Lodo e daria uma das maiores notas que eu já dei para cervejas minhas, 47, 48, e essa aqui já iria para um 35, talvez 32. Era tomável, era relativamente agradável, mas tinha aquele negócio que não estava correto. Agora, 2 meses depois as coisas foram mudando. Ambas cervejas perderam qualidade com o tempo. Ambas cervejas ficaram um pouco piores. Só que a cerveja do Lodo, ela teve uma estabilidade muito maior. Eu até fiz um gráficozinho aqui, esse gráfico deem uma olhada aqui, ele é só mais ou menos assim o que veio da minha cabeça, como se essa do Lodo ela tivesse começado nessa nota 47 e ao longo de 8 semanas, que daria 2 meses mais ou menos, ela teria ido até uns 40. Sim, ela ficou pior. Ela está muito boa, muito agradável, mas ela não tem aquele brilho mais. Ela perdeu aquele brilho, ela virou uma cerveja normal. Ela não era uma cerveja normal, ela era uma cerveja muito especial. Agora ela é uma ótima cerveja. Uma nota 40 é algo muito bom, mas ela não tem aquele brilho que ela tinha. Ela não tem aquela aura. Mas 40 ainda é muito bom, gente. É muito boa essa cerveja. Muito boa mesmo. Imagina quando era 47. Agora, essa aqui, eu dei nota 37 de começo para ela. Era tomável, era agradável. E com o tempo, foi caindo, mas caindo, mas caindo, mas caindo. Essa cerveja ela mudou muito com o tempo. Hoje, ela está totalmente oxidada. Você sente a oxidação, ela dá até uma prendida na boca aqui de estranho, é muito diferente. Ela não chega a ser desagradável. Eu acho que até penalizei demais aqui no gráfico, eu fui colocando assim como se ela perdesse 2 pontos aí por semana e finalizando aí em 20, porque eu não tomo essa cerveja. Eu tive, meu pai e meu sogro estavam aqui esse fim de semana aqui em casa
e eu queria tomar uma lager e eu não consegui tomar ela. Eu servi um copo dela, tomei e descartei. Então por isso eu dei nota 20 para ela, porque para eu não conseguir tomar, assim, tomando aqui agora, ela não tá horrível, não tá digna de uma nota 20, mas ela tá ruim, ela prende a boca, ela tem um amargor desagradável, uma sensação desagradável de oxidação, um gosto de papelão, um sabor de papelão, fica esse sabor presente na boca e isso foi piorando com o tempo. Ela começou, agora vamos dar um pontinho a mais para oxidação aqui, estabilidade de espuma. Essa aqui, ela tem uma estabilidade de espuma relativamente baixa. A espuma forma, ela fica com uma persistência ali por alguns minutos, poucos minutos inclusive, e essa aqui não, essa aqui ela tem uma persistência de espuma absurda. Existe um efeito da oxidação mesmo na estabilidade de espuma e aqui ela é muito evidente. Essas cervejas elas estão estão nesse copo há 20 minutos mais ou menos. Vocês não veem aqui porque as coisas são editadas, são rapidinhas. Mas essa aqui ó, tem toda a espuma ainda, 20 minutos depois. Essa aqui não, essa aqui ela já tem aqui do ladinho um pouco de espuma, mas ela já perdeu uma maior parte. Então vamos dar um ponto para oxidação pelo menos, mas que não vale você querer oxidar para obter uma estabilidade de espuma maior. Bom, como conclusão geral, o que eu vou falar aqui? No mínimo, no extremo, oxidação no lado quente existe. Não tem, é inequívoco. Eu sei que eu precisaria fazer duplicata, precisaria de mais validação, mas para mim é inequívoco. Existe um efeito grande da oxidação no lado quente, pelo menos no extremo. Não precisa fazer teste sério, não precisa nada. São cervejas diferentes. Essa aqui é incrivelmente melhor do que essa. Dá pra ver na cor, né? Se tem na cor diferença, tem sensorialmente diferença. Não tem como, tem componentes diferentes ali dentro. Beleza, eu acho que o mito de não existir hot side aeration, pra mim, tá desbancado. Existe. Existe efeito da oxidação no lado quente. No mínimo no extremo. Talvez precisaria de um terceiro teste agora no meio do caminho, no normal, né? Mas no extremo existe. E se no extremo existe, em algum nível vai existir no meio do caminho, sem dúvida nenhuma. Talvez não o suficiente para justificar esse empenho todo de fazer o lodo, e para a maior parte dos estilos talvez não justifique de forma alguma, porque uma das coisas que a gente mantém com o lodo é esses aromas frescos do malte. Só que eles são muito sutis, muito delicados, são muito agradáveis, mas que se eu tivesse um perfil de éster um pouco mais forte, ia sobrepor. Se eu tivesse um perfil de lúpulo um pouco mais forte, ia sobrepor. Segundo, o efeito do tempo é muito diferente quando você protege contra o oxigênio e quando você força o oxigênio. Isso ficou nítido quando eu tinha duas cervejas que eram razoavelmente parecidas no começo, uma melhor, outra pior, mas razoavelmente parecidas, e hoje uma é incrível, é deliciosa, enquanto a outra eu mal consigo beber. Eu acho que a gente finaliza com chave de ouro aqui essa série do Lodo e foi uma jornada incrível. E me diz aí o que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre isso e o que eu devo fazer para continuar esses testes. Eu sei que Lodo, para mim, para cerveja alemã, virou uma técnica praticamente obrigatória, porque é forte, o efeito é intenso. Bom, muito obrigado e até a próxima semana.